Tipo, qualquer pessoa que falasse mal do lockdown, se o Lula fosse presidente, eu acho que era cadeia, mano. Tá, mas assim, vamos olhar o mundo afora. Olhar o que aconteceu no mundo afora. A gente teve... Porque assim, aquele negócio foi muito confuso durante bastante tempo, né? Sem ninguém entender o que estava acontecendo, aquela loucura e tal, não sei o que lá. Mas é o que eu tô falando. Eu acho que o comportamento do Bolsonaro na pandemia foi um troço absolutamente reprovável. E eu acho que isso conta muito. Comportamento conta muito. Não é que isso não conta porque ele não roubou. Não, acho que isso conta. Eu acho que assim, moralmente, nesses últimos 4 anos, o país piorou. E eu acho que esse é um problema. E é um problema sério e grave. E é culpa do Bolsonaro? Eu acho que ele tem muita culpa nisso. Porque ele é um sujeito imoral. Ele não se preocupa com nada. Ele tá preocupado com ele e com aquele staff que ele tem ali e com o que ele chama de povo. Eu não consigo demonizar o Bolsonaro. Eu não não tô acho demonizando. Que ele é um demônio, não. Eu não tô demonizando. Eu tô dizendo que ele é um sujeito imoral. Pô, mas... Imoral é também. Imoral, né? Também não tô dizendo que ele é... Não, imoral mesmo. E não tô dizendo que ele é imperfeito. Eu tô dizendo que, assim... moralmente... Não. Moralmente, Monark. A gente pode depois sentar e discutir o que é moral... estudar um livro de filosofia moral. É difícil fazer o julgamento da moral de um ser humano. Não é difícil se você tiver padrão pra fazer o julgamento. Por isso que eu tô falando. Então, assim... Na história da humanidade... O padrão Lula, esse é o problema. Não. Aí, você tá nesse jogo de ou você é uma coisa ou você é outra. Não é essa discussão que eu tô fazendo aqui. Tô dizendo o seguinte: na história da humanidade, a gente foi... A humanidade foi construindo padrões. Certo? Então, padrões. Os filósofos foram estudando, foram escrevendo as obras. A humanidade foi... E quem pensa a sociedade tem essa responsabilidade de pensar. E os intelectuais têm um grande papel nisso, né? De você ajudar a construir a sociedade. As pessoas que têm destaque, que têm voz e tal, elas vão ajudando ou podem, né, descambar e atrapalhar. Mas, enfim, os intelectuais têm um papel. E aí a gente tem, então, uma tradição moral no Ocidente, no Oriente. A nossa é diferente do que tem no Japão, mas tem uma tradição moral que não pode ser simplesmente negada. Esse é o ponto. Então, assim, então como é que a gente sabe qual que é essa tradição? A gente pode ir para os livros. Vamos ler o Aristóteles. Mas Paulo, a gente entende que o Bolsonaro é um cara turrão que já fez muito merda. Não é turrão, não é só isso. Porque o Lula também é turrão. Então o que ele é? Ele é genocida? Não, também não é isso. Então qual que ele é? Moralmente, ele é ladrão? Moralmente... Estelionatário? Então, é porque você não tá ainda entendendo o que eu tô querendo dizer. Então que parte da moral do Bolsonaro você acha que é... Que parte da moral dele que é defeituosa, assim, ao ponto de você considerar ele uma pessoa má? Eu acho que ele... Lula não é. Eu acho que ele no comportamento dele... Ele não é bonitinho, ele é meio feio, ele não é polido, não é educado. Mas eu acho que não é só não ser polido e não ser politicamente correto. O que exatamente é? Qual que é a falha da virtude dele? O exemplo que eu dei, simples. No dia em que, eu tava na escola lá e aí putz, cara, deu chabu, tem um problema acontecendo, então, vamos todo mundo pra casa, vamos ver o que tá pegando no mundo, vamos entender o que tá acontecendo. Tem gente empilhando o caixão lá na Itália e tal, vamos ver o que tá acontecendo. O cara vai fazer uma manifestação no dia seguinte. Ele não teve aquele negócio de falar assim, pessoal, vamos lá e tal. Não, na semana seguinte, na outra semana ele tava lá, vamos voltar à normalidade, só vai ter 800 mortes, aí, entendeu? E aí ele foi num... ele comprou muito o lado de não podemos parar por hipótese alguma. Eu acho que ele imaginou, eles estão querendo me fuder, fazer com que a economia seja um desastre e me tirar na próxima eleição. É que não tem nenhum meio termo de, eu acho isso aqui, mas vamos conversar. Cara, assim, ele é o presidente do país. Ele poderia na pandemia, não. Ele poderia até defender as bandeiras que ele queria defender de uma maneira melhor do que ele defendeu. Poderia. Entendeu? Então, assim... Mas aí isso não transforma ele num monstro, na minha opinião, e também não transforma ele num monstro pior do que o Lula. Então, eu não disse que ele é um monstro. Eu disse que ele é imoral. Isso não faz dele um monstro. Você já cometeu algo imoral na sua vida? Não é cometer algo imoral. Eu acho que ele é uma pessoa imoral. Eu já fiz coisas que são imorais e coisas que me arrependo. Todo mundo faz coisa que não é imoral um dia na vida. Mas você acha que existe uma pessoa que é
essencialmente imoral ou o cara só vai transitando ali? Ele foi numa ocasião. Não, eu acho que assim, o histórico de vida dele, né, pelo menos o que a gente vê e as coisas que aparecem e tal, colocam ele nessa posição de ser alguém que não tem apreço, né, pelos valores, por exemplo, que ele diz que ele diz defender, por exemplo. Ó, Então, assim, por exemplo, o Lula governou o país aí não sei quanto tempo, o PT ficou aí, não sei o que lá, e você não via discurso moralista. Esse troço é desgraçado, cara. O cara ficar com discurso moralista, defendendo família, papapá, e é tudo lorota. Sim, não é prático. Cara, só então, uma assim, abstração. Não é uma abstração, ele é um uso político disso. Mas eu acho que sempre existiu um discurso moralista na esquerda também. Os ricos são maus, eles estão tentando te fuder. Tem razão a nesse classe ponto. média é um lixo. Sim, você tem razão nesse ponto. Aí, Tinha uma demonização do conservador, né? Da direita. Sim, verdade. E eu não estava contando isso como moral no sentido que eu estava tratando, né? Entendi. Mas aí você vê um cara falar assim... Por que eu tô insistindo nesse ponto, cara? Porque é o seguinte... A gente, quando a direita era um clube do livro, eu sempre digo isso, a direita no Brasil era um clube do livro. A gente se encontrava nos cafés, nos lançamentos de livros dos amigos e ficava conversando e lia os livros e comentava e dava cursos e não sei o que e tal. E a gente tava lá tentando preparar a nossa cabeça porque a gente achava que era um negócio bacana. Não tinha militância ainda, né? Não tinha uma militância ainda, pelo menos não no sentido político, né, ou institucionalizado e tal. Então, existia essa coisa. Pô, a gente tem uma ideia de que a esquerda detonou moralmente a sociedade. E tem um projeto de matar a sociedade de dentro. Né? É um projeto de destruição do Ocidente, daquilo que são os valores e tal. Era isso. Então, moralmente, os caras são, né? De maneira geral, os caras são isso aí. Eles querem acabar com tudo aquilo que é valoroso e que construiu isso tudo aqui que a gente vive e tal, beleza. Então a gente tem que lutar contra isso. O que não é tão errado se pensar, né? Não. Tô falando que a gente pensava isso. Ah, sim. A gente pensava isso. E aí, qual que era a ideia? E aí, baseando naquilo que o Olavo falava. A gente precisa estudar, precisa entender, precisa compreender as coisas, precisa enxergar a realidade. E eu vejo por isso porque o Olavo, ele era um cara que eu nunca fui aluno dele e tal, sempre mantive uma distância assim. Mas eu estudei muito um autor que ele foi um cara que divulgou esse autor no Brasil, que é o Eric Voegelin. E o Eric Voegelin tem esse papo de assim, e ele vai recuperar isso do Platão, né, que ele vai falar, ninguém é obrigado a viver a loucura que a sociedade está vivendo. Então, assim, a desordem da sociedade. O que você é obrigado a fazer é botar a sua alma em ordem e ver sua vida em ordem. Aí porque o Platão percebe isso. Assim, cara, não dá para mudar a sociedade através da política. Ele abre a academia porque ele era de uma família de políticos, ele achava que ele tinha que ser político e tal, e quando ele vê, ele fala, não dá. Porque não dá para você mudar uma sociedade quando os governantes não têm a alma em ordem. Aí ele fala, não, o negócio é a educação. Aí ele abre uma escola. Né? Desiste da política institucional. E aí, assim, então, tudo isso era muito claro na nossa cabeça. Até 2017, sei lá. De repente aparece um sujeito falando assim, opa, eu sou o cara que defende isso aí que vocês defendem. E aí uma parte considerável daquelas pessoas que andavam com a gente falou assim, olha aí, tem agora um cara que representa aquilo que a gente pensa. E aí outros olhando, inclusive eu olhando assim, falando, não é isso aí. Não é lá, não é entrando lá, não tem nada a ver. É um trabalho que só está começando. Tem muito ainda que trabalhar, tem muita educação para propagar e tal. Eu lembro a última conversa que eu tive com os caras da Brasil Paralelo, inclusive em 2019, era esse o projeto deles. Ó, a gente quer se afastar desse papo de política e vamos trabalhar mais educação. Inclusive disseram, queremos contar com a tua ajuda e tal. Eu tenho um curso lá na plataforma deles, quando eu fui gravar, a gente teve essa conversa. Então assim, todo mundo tinha mais ou menos a consciência de que o trabalho era de longo prazo. De repente aparece esse sujeito e captura tudo. Fala, não, agora sou eu. Subverte tudo aquilo que a gente imaginava que era um trabalho longo a ser feito. Subverte, toma conta, né? E aí ele passa a ser a única imagem do que se chama de direita no Brasil. E aí ele, cara, ele vira aquela caricatura que a esquerda
fez durante 30, 40 anos. Direitista maluco. O direitista maluco, doido, que não liga pras pessoas, que não tem empatia, que não sei o quê. É verdade. O fascista, O reacionário. O reacionário. Aí, tá aí, os caras viraram isso. É verdade. Ele sugou a direita inteira pra ele, né? E sugou pra pior. Sugou e radicalizou pra manter o controle. É interessante a análise.